Shalom, Shem, paz do Senhor, Yisroel Shalom, neste 16 de dezembro de 2022, sexta-feira, nós estamos gravando mais uma parte do curso de Teologia Básica do Dr. Charles Weary, professor emérito do Seminário de Dallas, Texas, doutor de Edimburgo. Bom, nessa primeira parte nós gravamos a lição 67, que diz respeito a outros ministérios do Espírito Santo, que inclui o ministério da santificação, do testemunho, da orientação, do ensino e da intercessão. Então agora nós vamos gravar a segunda parte, que inclui dois ministérios, o da intercessão e o da santificação. Bom, a intercessão. Qual é a declaração? Embora não entendamos totalmente as ramificações da oração do Espírito em favor do cristão, essa realidade é perfeitamente clara. Então, o texto base, Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. 8:26. A necessidade, o motivo declarado pelo qual necessitamos de ajuda é a nossa fraqueza. A palavra é singular. Ele nos ajuda a todas as nossas fraquezas, mas se manifesta de modo especial em relação à nossa vida de oração, nos ensinando a orar naquele momento, enquanto esperamos por nossa redenção completa. Precisamos de orientação para os detalhes da oração. O Espírito Santo, sendo o nosso Criador, com o Pai e o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele entende muito mais sobre a nossa realidade, a nossa consciência, a nossa situação. E sendo o Criador desse cosmos, desse universo que está em desarmonia hoje, ele entende quais as desarmonias desse universo e qual a harmonia. Então ele está capacitado de nos auxiliar nas orações que nós fazemos ao nosso Senhor Jesus Cristo e atuar nesse cenário. Quando você ora em nome de Jesus, você está orando em nome do Pai pelas intercessões do Espírito Santo. Então tudo em sua volta, todos os ambientes, todas as instituições, até mesmo a natureza se move por causa da sua oração em nome de Jesus Cristo. Então isso não é mentira que o seu negócio melhora, a sua família, o seu relacionamento, até o clima, né, a sua produção, o seu trabalho melhora, tudo melhora porque você está orando em nome do Criador. O Criador é Senhor de tudo, Ele move tudo e está no trono. O Espírito Santo está intercedendo para que essas palavras, essas suas petições, sejam bem elaboradas segundo a palavra e ensino revelado no nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, como nós vimos na primeira parte. Então essa é o ministério do Espírito Santo, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Pai. E sempre quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando do Espírito, do Pai e do Filho, e a terceira pessoa da Trindade. É um mistério, né? Como que esse Espírito Santo é do Pai, inspirado pelo Pai e Filho, e como ele é o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo e também do Pai. Então o método que o Espírito Santo opera esse ministério da intercessão. Essa palavra nos ajuda, né? Que é citada em Romanos 8:26, é colocar as mãos à obra em cooperação conosco. Então é uma parceria que ele faz. Ele não anula a nossa personalidade, ele não anula as nossas vontades, desejos, mas ele coopera com elas para que elas sejam administradas para a nossa santificação. Esses gemidos, cujo significado não podemos entender, não encontram expressão adequada nem formulada, mas estão certos de uma coisa: estão de acordo com a vontade de Deus. Em Efésios 6:18, ficamos sabendo que o Espírito guia e orienta nossas orações. Mas olha que essa liderança direta do coração e da mente do cristão quando ele ora do que os gemidos inexprimíveis. Então muitas vezes a gente quer ouvir os gemidos do Espírito Santo, às vezes a gente ouve, mas nem sempre. Essa operação é silenciosa e ela dirige a nossa razão, dirige o nosso pensamento e dirige as nossas palavras e até o nosso querer e nossa vontade, pois é dele que nós recebemos o sopro da vida, a respiração, e nele existimos. O resultado desta intercessão é a segurança do futuro e a redenção completa do cristão, Romanos 8:23. Esse ministério do Espírito é um tipo de garantia incondicional da redenção. Então essa garantia, esse ministério é incondicional, né? Ele não recebe de nós a não ser o consentimento. Isso é preciso você aceitar
confessar nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério do Espírito Santo, portanto, não está apenas ligado à resposta à oração, mas é responsável pela segurança e pela alegria. Então, outro importante, que ele mantém em nós a alegria, nos tira da depressão, da ansiedade, do pânico, do terror, do horror desse mundo, né? E o resultado? O resultado sempre é a segurança e a redenção completa para a glorificação, que é, então, o estágio final do cristão. E a santificação. Vamos ver agora nesse tópico próximo. Qual é o conceito de santificação desse outro ministério do Espírito Santo? Significa separar, né? Então, essa santificação tem três sentidos. Ela tem um sentido da posição que nós assumimos, filhos de Deus adotados em nosso Senhor Jesus Cristo, e saímos da escravidão e dos laços do demônio, das trevas, e passamos a ser filhos da luz de nosso Senhor Jesus Cristo e da glória do Pai, do Filho e do Espírito em nossas vidas e nossos corações. Nossas atitudes, nossas escolhas não devem ser pautadas mais pela vontade da carne, das trevas, mas da luz e do amor. Então, apesar de todas as suas práticas pecaminosas, Paulo estava chamando os cristãos de Coríntios como cristãos santos, como santos. Então, isso significa que nós não vamos ainda pecar, tropeçar, mas é para isso que ele tem esses outros ministérios, do ensino, da testificação, da intercessão. E a intercessão para que nós nos arrependamos, reconhecemos nossos erros, as nossas quedas e nos levantemos de novo pela restauração da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o segundo aspecto da santificação do Espírito Santo é a santificação progressiva. Pedro, na sua carta, 1 Pedro 1,16, fala que essa santificação vai desenvolvendo virtudes e amor e piedade e paciência, no fim, temperança. Então é preciso um exercício, e nesse exercício da santificação, ele nos ministra o Espírito Santo. O terceiro aspecto normalmente é chamado de santificação plena ou glorificação. Então, nós seremos, de maneira completa e eternamente, adentraremos o universo da glória de Deus, da luz e glória eterna de Deus. Não dessa matéria temporal, mas nós habitaremos em consciência e em corpo e em alma no mundo da materialização da glória de Deus. É um mundo inefável que nós podemos ter alguns arrebatamentos em visão, em sonho, desse novo universo em harmonia da glória de Deus e na glória de Deus que será eterno com nosso Senhor Jesus Cristo e seu corpo eterno, como já foi mostrado e testificado na ressurreição no sudário, que esse aqui que está conosco, né, em vários estudos científicos da ressurreição e desse corpo glorioso que está acima desse universo material. Os agentes da santificação, então, além do próprio cristão, todas as pessoas da cidade estão envolvidas na santificação. A nossa responsabilidade é acreditar nessa verdade, acreditar nessa pessoa, nesse processo, aceitar a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Tessalonicenses 2,13. A morte de Cristo é a base para a posição que ocupamos na santificação, né? Hebreus 10,10, somos santificados pela oferta do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo esse processo do Espírito Santo e a concessão do Espírito Santo foi pela oferta do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, esse que está no sudário. Na santificação plena, nos apresentará o Espírito Santo irrepreensíveis, plenamente glorificados e santos com Jesus. Vários agentes estão envolvidos no processo de santificação progressiva. Foi ao Pai que Jesus orou em João 17,17. Portanto, a Bíblia torna-se fundamento indispensável para a nossa santificação. A palavra de Deus, o cânon da palavra de Deus, a Bíblia autóctone, que é texto recepto somente do Novo Testamento, é a palavra, a base para essa verdade, para essa santificação. Então, no entanto, o Espírito Santo é o principal agente, né? O Espírito gera o amor em nossos corações, Romanos 5,5, é derramado em nossos corações para nos dar a santificação e a vida emocional, que hoje deprime e causa horror e pânico em muitas pessoas que não têm o Espírito Santo para confortar, para consolar e para alegrar o coração
com a esperança e com a vida eterna. Pelo Espírito somos transformados de glória em glória, então ele usa a glória de Deus para nos fazer todo esse processo. 2 Coríntios 3,18. Esta glória de Deus, ela continua em nós e por nós e para a glória do Pai, volta para o Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo assim, nós temos responsabilidade e temos que nos apresentar como escravos da justiça. Romanos 6,19, Romanos 6,13. O escravo, ele não é o doutrinador da justiça. A justiça vem pronta do céu para nós. Então, nós somos servos dessa justiça celeste, dessa luz celeste. Nós somos, então, discípulos dessa luz. Reter ou esconder a área de nossa vida, a santificação que Deus deseja para nós, fará que sejamos controlados pela carne e não pelo Espírito. Então, o cristão será carnal nessas áreas rebeldes ou não submissas. Essa característica do ímpio são demonstradas porque ele é controlado pela carne, não como Gálatas 5, 16, 21, as obras da carne são descritas em Gálatas 5, 16, 21. Então ali você sabe, se você caiu naqueles frutos da obra da carne, você precisa orar, pedir a Deus a restauração pelo Espírito Santo, a santificação pelo Espírito Santo, a glorificação pelo Espírito Santo na sua vida, nas suas atitudes, nas suas escolhas, na sua profissão. A submissão à plenitude do Espírito na sua religião. A submissão à plenitude do Espírito e o processo de santificação estão vividos em nossa separação. Desse modo, somos transformados mais e mais à imagem de Cristo. Então, a forma de caráter das potências da alma, que depois nós temos aí um vídeo sobre as potências da alma de São Tomás de Aquino, procure aí no meu canal, eu fiz um estudo um resumo sobre as potências que Deus criou na nossa alma. Então, essas potências formam o caráter humano. A memória intelectiva, o apetite intelectivo, as concupiscências dos desejos, das imaginações, todas essas potências devem ser santificadas para que os nossos atos sejam santos e sejam conforme o caráter e a imagem de Cristo. Então essa foi, e terminamos então, graças a Deus, a lição 67, nessa segunda parte dos ministérios do Espírito Santo para a nossa santificação, neste capítulo do estudo básico de teologia do Dr. Charles Ewing, que é a pneumatologia, ou seja, o estudo da terceira pessoa da Trindade e do Espírito Santo, que nós estamos tão precisando e tão necessitados nesse mundo de depressões, nesse mundo de sustos, terrores e estresse. Amém? Isso que os falou Alfa, oferecimento do Ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo, para a sua edificação, para a sua salvação. Se você não aceitou Jesus, como eu sempre faço, um apelo, faço uma oração, perdoa, Senhor, os meus pecados, aceite Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Procure uma igreja, se você não é cristão, ainda batizado e congregado, para maior orientação e crescimento na graça do Senhor e na instrução da palavra de Deus. E você que nos assiste, acompanha o nosso curso, abençoe Deus Pai, com a bênção do Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, com as suas misericórdias, paz e alegria no coração, pela virtude do Espírito Santo. Amém.